Voltando. Tá. Peço desculpa, gurizada, por esse problema que deu, de ter travado. Então, essa aqui é a segunda parte da aula de hoje. Qual é a ideia? A gente vai começar a estruturar o Verilog. Então, o que eu vou ter? O módulo, o nome dele, abro parênteses, lista de portas. Obviamente, isso aqui só vai acontecer quando eu estou criando um design. Testbench, eu não vou ter esse parênteses nem lista de portas. Vai direto para ponto vírgula, porque ele não tem entrada nenhuma. Beleza? Declarações, os elementos do módulo e fecho meu módulo. E aí eu tenho dois estilos, basicamente, de escrever, em que vocês vão encontrar os códigos aí. Os dois funcionam. Esse módulozinho aqui é uma end normal. O que eu tenho aqui? O nome, end underline v1. Eu passo para ele as portas, A, B e C. Então, isso aqui é similar a uma função em C, onde eu estou vendo aqui os argumentos. Tá? Dentro dele, a primeira coisa que eu declaro é os sinais, input e output, desses caras aqui. Esse cara aqui, ele vai adiantar. Esses caras todos, entrada e saída, são fios. Certo? Quando são fios, eu posso omitir isso. Então, se vocês encontrarem input, output em out sem o tipo, significa que ele é um fio. Beleza? Aí aqui sim, cada linha finaliza com ponto vírgula. Assign é para fazer as atribuições paralelas, sem nada. Então, nesse caso, C recebe quem? A e B. Esses assigns pode ser com igual ou menor igual, que vocês viram em VHDL. Um é bloqueante e o outro é não bloqueante, e a gente vai discutir isso a aula que vem. Por enquanto, só igual. Beleza? Por quê? Se a gente quer modelar um circuito combinacional, a gente usa igual. Sequencial, basicamente, menor igual. Beleza? Então, aqui está uma versão. Outra versão que vocês vão ver, que normalmente eu utilizo. Módulo, o nome dele, abre e fecha parênteses. E aí, dentro dele, eu já digo quem são as minhas portas, né, e o tipo deles. Então, aqui é todo com vírgula, sem um ponto e vírgula no final. Beleza? O resto é tudo igual. Então, vocês podem ver tanto um como outro tipo, se vocês pegarem os códigos de Verilog. Podem escrever tanto um como outro. Tá tranquilo até aqui? É só estilo diferente de programação. Eles acabam sendo a mesma coisa no final? A mesma coisa. Sério? Sim. Tá. Então, declaração dos módulos. Eles devem ser exclusivos. Em nenhum outro módulo ou primitiva pode ter o mesmo nome. A lista de portas é opcional, justamente no testbench, não tem porta. Um módulo sem uma lista de portas ou com uma lista de portas vazia é tipicamente um módulo de nível superior, que é o testbench que eu estou falando para vocês. E um macro módulo é um módulo com uma flattened hierarchy. E é usado por alguns simuladores para eficiência. O que é isso? Até então, o que vocês faziam? Eu tenho um design, aí o que eu fiz? Eu fiz um soma sub de um bit. Aí eu instanciei esse cara 4 vezes. O meu soma sub de 4 bits. Aí daqui a pouco eu usei esse soma sub na minha ULA. E aí depois eu instanciei minha ULA e tudo mais. Na hora que eu for sintetizar esse cara, ao invés de eu ter essas hierarquias dessas caixinhas, o que o simulador ou o que a ferramenta de síntese pode fazer? Cara, tira todos esses caras. Essas caixinhas morrem. Para quê? Porque aí ele pode tentar otimizar. Então ele deixa todo mundo no mesmo nível, até porque quando vocês pegam um processador ou pegam qualquer coisa, vocês não veem a diferença de que é cada bloco. Né? Então o que a ferramenta de síntese faz? Vou botar todo mundo igual, e aí eu posso compartilhar algumas coisas. Ele acaba reduzindo a área. Beleza? Tipos de dados. 2 caras, nets, os registradores. Nets são as conexões entre os componentes, então são fios. E os outros representam as variáveis que podem armazenar os dados. Net, flip-flop, assim por diante. Tá? Então, tipos de portas. Input, output, output,
O que é esse output reg aqui? Por que eu tenho essa diferença? Esse cara aqui, eu estou dizendo que a minha saída é registrada. A minha saída é a saída num flip-flop. Beleza? E o in-out. Tipos físicos, então, normalmente são os dois. Os fios e os registradores. E eu tenho um tree reg. O que é esse cara aqui? Para modelar um tree state. Para eu modelar um cara que tem alta impedância. Alta impedância. O trinagem é o quê? É para modelar um tree state. Tá? E aí os dados abstratos, real, inteiro, time, esses caras, obviamente, não são sintetizados. Só mais um detalhezinho, então o reg. Um registrador armazena seu valor de uma atribuição para a próxima e é usado para modelar elementos de armazenamento de dados. Está aqui um exemplinho. E aí dá para ver que eu posso usar aqui vetores bem parecido com C. Tá? Abre e fecha colchetes com 2 pontos no meio e aí a declaração. Vou usar cada um elemento do vetor, o nome do cara, abre colchetes e o seu índice. Beleza? Fio a mesma coisa. E o tree-reg se comporta com fio, exceto que quando todos os condutores de rede estão em estado de alta impedância, Z, a rede retém seu último valor acionado. Para quando esse cara aqui é importante, pessoal? Os barramentos que vocês estão conversando, por exemplo, processador com a memória. Ou alguma coisa do gênero. Onde eu tenho mais de um cara e eu preciso ter um árbitro, preciso ter um controlador. Tá? As memórias são declaradas usando instruções de registro com intervalo de endereços especificados, como no exemplo ao lado, então eu posso ter uma matriz. Então eu tenho uma matriz aqui de quantas palavras, nesse caso, 512 palavras de 16 bits. Tipos de valores: 0, 1, autoimpedância, X, ou tu não inicializou, ou está com curto-circuito. Beleza? No STD Logic, ele tinha 7 opções. Aqui a gente só tem 4. Formato de números. Nesse formato, tamanho, base e o número que a gente quer. As bases: binário, decimal, octa, hexadecimal e quando eu quero um cara funcional. Exemplinhos: número decimal. A gente pode usar o sublinhado para melhorar a leitura. Não interfere em nada no número. Então, aqui é 24.000. Tá. Nesse terceiro caso, aqui eu tenho o quê? Eu tenho 12 bits do tipo hexa. Qual é o valor dele? 8FF. Então, aqui a gente vê claramente o nosso tamanho, a base que a gente está trabalhando e o número que a gente quer usar. Mesma coisa, um octa, binário. Esse binário aqui, o último cara é desconhecido. Então, eu coloquei um X. Um decimal. E aí, nesse caso aqui, eu estou especificando ele que é de 5 bits. E o menos é para complementos 2. Outra coisa que a gente vai usar hoje são os parâmetros. Né? É um valor atribuído a um nome simbólico. Ele deve ser trocado por uma constante em tempo de compilação. Logo, na parte de síntese ou de simulação, o que o compilador ou a ferramenta faz? Achou um parâmetro? Opa, troca pelo seu valor correspondente. Ele tem que fazer isso. Por quê? Porque parâmetros são sintetizáveis. Então, pode ser sobrescrito em tempo de compilação e o local param, que é igual ao parâmetro, mas ele não pode ser substituído. É um parâmetro local do cara. Exemplos. Então, é a mesma coisa que o nosso generic que a gente usou na aula passada, retrasada, sei lá quando. E aqui, como é que eu faço? No jogo da velha, abre parênteses, parâmetro. Eu digo que, nesse caso aqui, o meu soma sub, o tamanho dele vai ser 8. Beleza? O assign, que nem eu falei para vocês, é usado para modelar somente lógica combinacional. E ele é uma execução em paralelo. Então, eu vou ter aqui exemplos. Assign o add aqui. O add out. O que ele tem? É uma soma de A mais B. Aqui uma OR de 3 entradas. Aqui é um if, né? Se o enable for 1, passo o dado.
Caso contrário, autoimpedância. Então, a autoimpedância, só lembrando, é um exemplo de um buffer tri-state que utiliza o operador condicional, o valor de autoimpedância e o comando assign. Quando enable é o out recebe o valor de data, se não, ocorre a autoimpedância. Que nem eu acabei de explicar para vocês. Tranquilo até aqui, Cruzão? Sim? Só fiquei meio confuso ali no assign out, no enable. O ponto de interrogação estaria perguntando se é igual a 1. Esse ponto de interrogação é um if else, né? Então, então eu vejo a condição do enable. Fala. O PZ final ali, a seção do atributo, Como é que é? o final, depois dos pontos, tem apóstrofo PZ. Isso. Um bit binário, autoimpedância. Gente, olha aqui, ó. Feito isso, a gente tem expressões dos operadores, né? Expressão unária, uma expressão binária. Eu tenho aqui a lista de procedência dos operadores. Tá? Então, basicamente igual a C. E aí eu tenho cada um deles. Os operadores relacionais, então, para fazer uma condição, menor, maior, maior, igual, menor, igual. Eu tenho os operadores aritméticos, multiplicação, divisão, soma, subtração do módulo, então o resto de uma divisão. Os operadores lógicos, um e, um ou, uma negação, para comparar. Né? De deslocamento, shift à esquerda, shift à direita. Aqui é aquele nosso if else da vida. Aqui, como se fosse em Python, quando eu faço uma atribuição dupla. Então, e esse concatenação, né? Então, concateno dois caras, e aí eu posso fazer uma atribuição. E esse cara aqui é para repetição. Então, nesse caso aqui, eu estou repetindo o A 3 vezes. Beleza? Operadores de igualdade. Vários tipos. Outros operadores quaisquer. Diretivas de compilador. O que eu tenho de diretivas, né? Então, Verilog possui diretivas de compilador que afetam o processamento dos arquivos de entrada. As diretivas começam com um acento grave, seguido por a palavra-chave. Uma diretiva entra em vigor a partir do ponto em que aparece no arquivo, até o final de todos os arquivos, ou até que outra diretiva que cancele o efeito do primeiro seja encontrada. Exemplos. Então, aqui eu estou definindo alguém, como se fosse um define lá do C. Posso usar esse cara. Então, quando eu olhar no meu código um opcode add, ele vai receber 00010. Beleza? Tenho também, nesse caso aqui, eu estou definindo uma macro sint. Então, se no meu código lá ele está definido, opa, então eu faço esse cara aqui. É um ifdef do C também. Beleza? E eu tenho o meu include. Eu tenho aqui os outros caras. Eu vou usar o time scale na aula de hoje. E aqui tem uns outros que no momento eu não estou usando. Beleza? De novo, coisas bem parecidas com C que vocês podem usar aqui. Exemplos, então, de circuitos combinacionais. O que a gente tem? Aqui está o nosso meio somador. Em VHDL, o que a gente tinha? A gente tinha a biblioteca, a gente tinha a nossa entidade que declarava a pinagem e a nossa arquitetura que declarava o comportamento. E aí aqui está uma versãozinha em Verilog, menor que aquele cara lá. O que a gente tem aqui? O módulo e o nome do módulo, meio somador. Tá? O que eu tenho aqui? Era in e out esses sinais. Input e output. Coloquei aqui que tipo é? Não, então são fios. Então eu tenho um fio de entrada A, um fio de entrada B, um fio de saída C, soma, um fio de saída carry. Fala, meu cara. Não, senhor, meu texto. Você tem que ir no Nada. Nada? Nada. A não ser que tu queira incluir alguma coisa e tu põe aquele include. Ok. No momento, nada. Uhum. Beleza?
E aí, como eu estou fazendo essas atribuições em Verilog, que são processos paralelos, aqui eu utilizo o assign. Então, o soma, ele recebe quem? A XOR B. Tá? XOR aqui, um chapeuzinho. O carry, ele faz o quê? Um A AND B. É um E comercial. Tranquilo? Fechei meu módulo, tá resolvido. Entenderam que é brincadeira? Show de bola. Tá aqui o meu teste bench. Meu teste bench à esquerda, então, bibliotecas, uma entidade vazia, declaração dos sinais que eu falei para vocês, normalmente eu utilizo o mesmo nome de sinal para evitar problemas. Faço a instanciação, eu declarava aqui que eu tinha um label, que era o meu design under test, 2 pontos a entidade, que estava na biblioteca work, chamava half header, e aí mapeava os dados. Tá? E aí eu fiz aqui os estímulos. No nosso caso do Verilog, o que eu fiz aqui? Eu só fiz para ele um timescale. Qual é a unidade de tempo e precisão que ele vai botar na minha simulação. Beleza? Normalmente eu deixo esse cara definido assim. Módulo, o nome do módulo TB, ponto e vírgula, porque eu não tenho entradas nesse cara. Defino reg AB. Opa, por que eu estou definindo esse cara como reg? Porque eu quero que esse cara guarde um dado, que esse cara seja um flip-flop. Beleza? As saídas são só fios que eu vou analisar depois. Fala. O que seria o precision ali? A precisão da waveform que ele vai mostrar. Oi? Não entendi muito bem. Como assim precisão? Não importa qual simulador, tá? Como é que ele funciona um simulador em VHDL? Que nem eu falei para vocês. Tempo zero. Tá? Eu vou pegar no tempo zero, eu faço tudo que tem que fazer ali. Qual é o próximo, como ele é baseado em eventos, qual é o próximo evento que vai acontecer alguma coisa? Se eu estivesse trabalhando com um clock a 10 nano, o próximo evento vai acontecer daqui a 10 nano. Certo? A não ser que eu estou trabalhando num circuito assíncrono, isso pode acontecer em qualquer momento. Vai depender dos atrasos das portas. Então, não necessariamente vai ser em 10 nano, vai ser em 1 nano. Vai ser em, sei lá, em alguns picosegundos, não me importa. O simulador, quando ele põe ali o waveform para ti, o que ele faz? Ele te mostra em alguns tempos. Então o que ele está fazendo aqui? O meu tempo, unidade de tempo que eu vou pular, vai ser 1 nanosegundo. Então o mínimo que ele vai estar pulando nesse negócio de ver a simulação é 1 nanosegundo. Em compensação, para me mostrar na tela a precisão, é 10 pixels. Beleza? Eu deixo normalmente esses caras padrões. Se eu estou com uma simulação e está demorando demais, vamos pegar um projeto grande, eu posso mexer nesses caras aqui. Mas, para o nosso caso, eu sempre deixo padrão. Então, está aqui meu módulo, o nome dele, ponto e vírgula. Eu tenho, no caso, 2 caras que eu vou registrar, o A e o B. 2 fios que eu vou analisar a saída, o soma e o carry. Criei um parâmetro local, que é o meu período dessa. Beleza? Justamente porque 10 nanosegundos. Porque o meu tempo aqui, a unidade de tempo, é 1 nanosegundo. Então, 10 unidades de tempo. Beleza? Show de bola. Aqui eu tenho o quê? Justamente a minha instanciação. O módulo que eu quero instanciar, o nome que eu estou dando. Abre parênteses e aí eu faço as ligações. Ponto. O nome interno e o nome externo. Se eu quisesse, eu poderia colocar direto aqui os nomes. Sem esse ponto, cara. Qual é o detalhe? Eu teria que saber exatamente a ordem. Então, eu poderia instanciar aqui o A, B, o soma e o carry. Sem problema nenhum. Normalmente, eu evito isso e coloco declarações, mesmo que sejam o mesmo nome, para ficar claro para o usuário. Beleza? E aí, eu tenho um initial aqui,
que ele faz? Nesse cara que eu vou seguir passo a passo. Então, essa parte aqui ele é sequencial. O que ele faz? No início, zerei A e B. Passou um período de 10 nanosegundos. O A vai a 1. Passou um período de 10 nanosegundos. O A e o B mudam, passou mais 10. O A muda. É justamente esse cara aqui. Poderia fazer um initial para cada um deles? Poderia. Como eu estou pensando em tempo, é mais fácil eu colocar um initial, begin e end e seguir o desenho que eu quero fazer. Beleza? Fala. Aquele período sem megahertz faz ali no meio, bem. Esse cara aqui, opa, volta. É justamente o after ali do VHDL. Isso. Só que aqui, o que ele está fazendo, né? Ele está em 0. Depois de 10 nanosegundos, ele vai em 1. Depois de 20 nanosegundos, ele vai a 0 e assim por diante, certo? Aqui ele está indo de 10 em 10. Normalmente eu poderia trocar esse cara por jogo da velha 10 direto, porque é o que o compilador faz. Só que desde eu botar 10, 10, 10 todo mundo, eu coloquei o período que eu quero trabalhar como se fosse uma constante e aí ele substitui para mim. Professor, Fala. tem a dúvida. Por que você ficaria 1v0 e 1v1? Daí. 1v0. Sim. Logo depois do A e B. Não, B. O quê? Mas um binário, todos atribuídos a A e B. Isso aqui são os valores. É um bit do tipo binário, ele recebe 0. Então é 0, 0, 1, 0, 1, 0. Esse cara aqui. Tá. E o end ali é pro begin ou pro initial? É pro begin. Tá, e daí, onde é que, por exemplo, isso daí é procedural, onde é que eu pararia isso? Se eu quisesse voltar a ser de paralelo. Não, isso aqui ele faz uma vez na vida, né? Ele segue esse cara e para. Mas daí é passo a passo, né? Isso. Se eu quisesse parar esse nicho, como daí? Mas ele para aqui, né? Quando ele chegou no end, ele parou. O end serve pro begin e pro initial. Não, o initial é o... Não é flag, mas é o nome desse cara. E o begin, o end é desse cara. Como se fosse abre e fecha do... abre e fecha chaves do initial. Sim. Tranquilo? Então, se a gente tiver depois um if, else, eu vou ter um if begin, end. Else, begin, end. Eu vou ter um for, begin, end. Vou ter um while, begin, end. É o meu abre e fecha chaves. Professor, Fala. daí... Não, esquece aqui. Tá pensando assim que você iria conseguir juntar o A e B, mas também no outro não se junta. Beleza? Próximo cara, o nosso full header. Bem parecido. Tá aqui o meu full header em VHDL. Tá aqui o meu full header em Verilog. Mesmo esquema, não mudou nada. Certo? Dois caras sendo atribuições paralelas, combinacionais, como eu tinha aqui. E aí eu tenho o mesmo Verilog, sem mudar muita coisa. Até aqui tudo tranquilo, Gustavo? Ah, mais ou menos. Eu tô pensando como é que vai funcionar os projetos são assíncronos e os que são assíncronos e os síncronos. Eu ainda estou com muitas dúvidas em relação ao process que tem no VHDL e no Verilog. Claro que tem. É um always. A gente vai ver na aula que vem. Chegaremos, porque o que eu falei para vocês. Ao invés de começar e dar toda... Tá aqui todo o cara e a gente não tem tempo para a gente brincar, vamos devagar. Tá aqui uma coisa, vamos usar. Tá aqui uma coisa, vamos usar. Eu acho mais fácil para... Como é uma aula mais prática, assim, para vocês aprenderem alguma coisa. Então, tá resolvido esse cara. Aqui tá um soma sub de 1 bit. E aí, mesmo esquema. Tá aqui uma grama. Certo? O único detalhe aqui, a mais, é que nesse caso aqui eu precisei ter um sinal interno BB. Correto? O que eu faço é, internamente eu crio. Eu quero só um sinal, um fio, aqui, fio BB. Então a estrutura é justamente essa. Módulo nome, abre e fecha parênteses, aqui são os meus pinos. Né? Se eu quiser um sinal, logo na sequência, depois eu instancio quem quiser e faço
a minha parte da arquitetura. Tranquilo? Tá aqui o meu teste bench dele. Fala. Tá. Esse cara se tem... A ideia é fazer que nem no GraDL, fazer um sinal interno. Isso. Só que esse sinal interno é um fio. Se esse sinal interno fosse registrado dentro de um always para se transformar num flip-flop, seria um reg. Tá. O que a gente usava lá em Verilog? A gente usava essa biblioteca e a gente utilizava strLogic para um bit só ou strLogic vector para mais, a gente declarava quantos. E aí esse strLogic ou strLogic vector ele tinha 7 tipos ali dentro. Aqui eu não preciso declarar um cara, tá? Eu não preciso dizer o que ele é, mas eu digo se ele é um fio ou ele vai ser um reg. E aí, o que ele vai aparecer para mim é aqueles 4 tipos: 0, 1, autoimpedância ou x. Ponto. Então, aqui está o teste bench desse magrão aqui. E a atividade para vocês. Qual é a atividade da aula para vocês? Eu quero que vocês façam exatamente esse soma-sub de 4 bits, com essas instanciações. Tá? Vocês vão encontrar no material de apoio, né, essas 4 versões de VHDL, do meio somador, do somador completo, do soma-sub 1 e desse soma-sub de 4 bits. Vocês vão encontrar também lá uma pasta de Verilog com aqueles 3 caras que eu coloquei ali atrás. Usem o soma-sub de Verilog para modificar, criar um soma-sub de 4 e instanciar e fazer esses caras aqui. Beleza? Com o material de aula, vocês conseguem mapear esses caras e testar para vocês. Beleza? Tá, eu vou parar aqui a parte teórica, que é a gravação. E aí eu mostro para vocês isso aqui funcionando, vocês tentem fazer. Qualquer coisa a gente faz junto ali depois.